Oi, gente! Eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Nós vamos fazer algumas atividades que envolvem frações equivalentes. Vejam que quando a gente quer fazer adição e subtração de frações, a gente só pode fazer se o numerador e o denominador forem iguais. Então, vejam aqui, por exemplo, que 2 sétimos mais 3 sétimos é igual a 5 sétimos. Eu representando com figuras já consigo ver isso, tá? E a gente também pode subtrair do mesmo jeito. Se eu tiver 5 sétimos e tirar 3 sétimos, sobram 2 sétimos. Então, para somar ou subtrair frações com o mesmo denominador, a gente vai manter o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Vamos fazer uns exercícios? O primeiro exercício é o seguinte: observe o mosaico a seguir. Qual é a fração que foi pintada de verde? Vejam que o mosaico está dividido em 20 partes iguais. Tem 5 colunas e 4 linhas. 4 vezes 5, 20. Então, ele foi dividido em 20 partes iguais e 5 delas foram pintadas de verde. Então, a fração é 5 vinteavos. Que fração foi pintada de azul? Mesma coisa. Também foram pintados 5 das 20 em que o mosaico está dividido. Então, a fração pintada de azul foi 5 vinteavos. E qual fração da barra foi pintada no total? 5 vinteavos mais 5 vinteavos. Podemos registrar isso. 5 vinteavos mais 5 vinteavos. Para fazer a adição de frações, a gente mantém o mesmo denominador e soma os numeradores. 5 mais 5, 10. Realmente, a parte que foi pintada corresponde a 10 vinteavos dessa barra. Agora vamos representar então por frações a parte do mosaico. Agora você pode registrar a mesma coisa que eu registrei ali. 5 vinteavos mais 5 vinteavos igual a 10 vinteavos. Nós podemos representar todas as partes desse mosaico com a fração 20 vinteavos. O conjunto do mosaico, todas as partes, é 20 vinteavos. Como podemos representar a fração que ainda falta pintar com uma subtração? Então, eu posso representar da seguinte maneira: 20 vinteavos menos a parte que foi pintada, que corresponde a 10 vinteavos, é igual a quanto? O denominador é o mesmo, 20 menos 10, 10. E realmente, se a gente voltar lá, a gente vê que a parte que ainda não foi pintada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pedaços, 10 vinteavos dessa figura. No exercício 2, então, nós temos assim: represente as operações a seguir por meio de desenho e depois calcule seu resultado. Eu vou deixar o desenho para vocês fazerem e vou colocar apenas a operação com o resultado. Então, a letra A é 1/4 mais 2/4. A letra A, então, é 1/4 mais 2/4. Quando a gente faz a soma, a gente vai ver que a gente fica com 3/4. Eu mantive o denominador igual e somei 1 mais 2 igual a 3/4. A segunda operação é 7/8 menos 2/8. B. 7/8 menos 2/8. A resposta, claro que vai ser em oitavos. 7 que eu tinha, retirei 2, fiquei com 5. 5/8. A letra C é 2/3 mais 2/6. E agora? Como
que eu vou fazer 2/3 mais 2/6? Eu tenho que pegar uma figura e dividir em 3 partes iguais para representar 2/3. Vou dividir aqui 2/3 e vou pintar. Vou pintar 2/3 aqui dessa barra. Para representar 2/6, eu vou usar uma barra do mesmo tamanho, tá? Eu vou representar uma barra do mesmo tamanho, só que deixa eu mudar a cor aqui. Vou fazer exatamente o mesmo tamanho de inteiro, só que esse meu inteiro, em vez de estar dividido em 3 partes, vai estar dividido em 6. Ó, 6 partes iguais, tá? E eu tenho que representar 2/6, então eu vou pintar aqui 2 dessas partes. Então, aqui eu tenho 2/3 e aqui eu tenho 2/6, tá? Eu tô notando que quando eu desenhei aqui dividir em sextos, eu comecei primeiro dividindo em terços, depois dividir em sextos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui também. Não mudou, continuam pintados 2/3, só que, em vez de escrever na forma 2/3, eu posso considerar que eu pintei 4/6. Ó, 1, 2, 3, 4. A fração 4/6 é equivalente à fração 2/3. Será que agora eu consigo somar? Eu vou substituir aqui na minha conta a fração 2/3 por 4/6. E vou somar com 2/6. Agora eu tenho a soma de duas frações que têm o mesmo denominador. O denominador é 6 e 4 mais 2 é 6. Então, somando 2/3 mais 2/6, eu fico com 6/6. É verdade, 6/6 é a mesma coisa que 1 inteiro. Se eu pintar aqui 2/6 para somar nos 4/6, eu vou ter pintado a barra inteira. E a última subtração é 4/6 menos 1/3. Quatro sextos menos 1/3. Novamente vai ficar complicado, porque eu não posso subtrair quando os denominadores são diferentes. Eu vou tentar usar aqui esses desenhos que eu tenho para encontrar uma fração equivalente, porque eu vi que isso aí deu certo para mim. Então, eu vou apagar essas pinturas aqui, vou apagar essas frações que não estou mais trabalhando com elas. E vou tentar representar aqui 4/6 e 1/3 para ver se eu encontro uma solução para o que eu tenho que fazer. No desenho de cima, eu vou pintar 4/6. Deixa eu pegar uma cor. Vou pintar 4/6. E aqui embaixo eu vou pintar 1/3. 1/3, como eu tenho aqui dividido em 3 colunas, eu vou considerar cada coluna como 1/3. Agora eu posso dizer que aqui eu pintei 4/6 e aqui eu pintei 1/3. Mas o meu 1/3 aqui é a mesma coisa que 2/6. Então eu posso substituir
aqui na minha conta o 1/3 por 2/6. Agora eu tenho frações equivalentes e com o mesmo denominador. 4 menos 2, 2/6. Então a resposta ali é 2/6. Mais um exercício, agora temos um problema para resolver. Uma família gasta 1/7 do seu rendimento com alimentação e 3/7 com aluguel, água e luz. A primeira pergunta é: qual fração do rendimento da família é gasta com alimentação, aluguel, água e luz? Tá? Aqui diz para fazer a representação dos cálculos também por desenho, mas nós vou deixar a representação por desenhos para vocês fazerem e eu vou fazer só a soma, 1/7 mais 3/7. 1/7 mais 3/7. Fácil de resolver porque eu tenho duas frações com o mesmo denominador que é 7. Então basta somar os numeradores. 1 mais 3 é igual a 4/7. A segunda parte aqui diz: que fração resta para as outras despesas? Faça a representação dos seus cálculos também por desenho. Também vou deixar para vocês, lembrem que você tem que fazer essa representação, por exemplo, um retângulo, que vai estar dividido em 7 partes iguais, mas eu vou fazer aqui apenas a operação. Como eles estão falando do total do dinheiro que a família tem, eu vou representar o inteiro pela fração 7/7. Sempre que a gente quer representar um inteiro, a gente pode representar usando uma fração em que o numerador é igual ao denominador. Como a conta que eu vou fazer envolve a fração 4/7, eu já estou criando uma fração em que tenha o mesmo denominador. 7/7 menos 4/7, o que sobra são 3/7. Assim, hoje a gente viu como fazer algumas operações de soma e subtração envolvendo frações e descobrimos que quando eu não consigo frações com o mesmo denominador, eu posso substituir ela, ou uma delas, ou as duas, por frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Até a próxima aula!